O que a gente precisa entender é que para um clube deu certo e para o outro não deu. O que deu certo para o Fluminense, para o Corinthians deu errado. Aí, porque a gente vê questionamento por parte do torcedor, porque tá trazendo o Renato Augusto, jogador velho lá do Corinthians, porque ele não ficou por lá? Não tem esse questionamento? Por que ele não ficou? Se ele é tão bom assim, e a gente sabe que o Renato Augusto é. Enquanto ele esteve em campo, o Corinthians andou. O Corinthians fez gol, fez bons jogos, venceu. Então é um Renato Augusto dependência bem clara. Mas não pode contar sempre com ele. O Corinthians não contou sempre com ele. Sempre com aqueles problemas físicos e estava fora de alguns jogos, entrando no segundo tempo, não podendo jogar 90 minutos. É a mesma coisa que acontece aí com o Felipe Melo, com o Ganso no Fluminense. Mas a diferença é o que deu certo no Fluminense deu errado no Corinthians. Porque o time do Corinthians é um time bem envelhecido, principalmente o time titular. No setor defensivo, até anotei aqui, o Cássio, que é o goleiro, tem 36 anos de idade. O Gil, que é o zagueiro experiente, 36. Na lateral esquerda tem um Fábio Santos com 38. Na lateral direita tem um Fagner com 34. No meio de campo tem o Júlio, o mais jovem do elenco ali, desses veteranos, vamos assim dizer, é o Juliano com 33. E o Renato Augusto vem com 35. Então é um time bem experiente, esse time do Corinthians, que não deu certo. Aí o novo presidente do Corinthians, tem um nome dele aqui, assumiu agora, que é o Augusto Melo, quer fazer uma reformulação no elenco. Tem muita gente velha aqui, tem muito jogador acima de 30 anos, vou rejuvenescer, vou dispensar fulano, o Gil vai sair, daí sai o Renato Augusto, vou rejuvenescer o elenco. Ele conversou com o Mano Menezes, o Mano Menezes topou. Daí nisso aí o Renato Augusto foi embora. Daí tá vindo pro Fluminense. Mas por que o Fluminense vai trazer o Renato Augusto? Se ele não serve pro Corinthians, se ele tá velho, se ele não tá conseguindo jogar, tá no departamento médico, o que vai trazer? Porque no Fluminense deu certo. No Corinthians não deu. Eles chegaram em 13º lugar no Campeonato Brasileiro. Não conquistaram nada importante. Não conquistou a Copa do Brasil. Não, Sul-Americana. Ficaram pelo meio do caminho. Mas no Fluminense, a coisa andou. O Fluminense foi bicampeão estadual. Mesmo com o David Braz, mesmo com o Felipe Melo, jogadores de Fábio, com mais de 40 anos, com Ganso. O Cano, nosso artilheiro, nosso ídolo máximo, tem 35 anos de idade. Então, trazer esses jogadores mais experientes para o Fluminense, o resultado do Fluminense vai por esse mesmo caminho. O que deu certo, você repete. A fórmula certa, você repete. E o Corinthians fez diferente. A fórmula que foi utilizada em 2023 deu errado. Agora vão rejuvenescer o elenco. Daí está começando a dispensar jogadores mais velhos e trazer jogadores mais jovens. E o Fluminense vai por esse mesmo caminho. A contratação do Renato Augusto e também até a contratação do Antônio Carlos, que está chegando lá do Orlando City, que é um jogador de 30 anos, já é um zagueiro experiente, com passagem pelo Corinthians, Palmeiras, futebol americano, veio da base do Fluminense. Então mostra que o Fluminense vai seguir por esse mesmo caminho de jogadores experientes. Essas duas primeiras contratações do Fluminense na temporada já indicam isso. Um jogador de 30 ou um jogador de 35. Só que a diferença do Fluminense para o Corinthians também é que o Fluminense não vai criar no Renato Augusto essa dependência toda que o Corinthians tinha. O Corinthians só funcionava com a entrada do Renato Augusto. O Juliano não correspondia. Os jogadores mais experientes, os laterais, o zagueiro, o Gil, o Fagner, o Fábio Santos, não correspondiam. O time caía cambaleando pelas tabelas, brigando para não cair. Mas quando o Renato Augusto estava em campo, a coisa funcionava. Já no Fluminense não há um equilíbrio, mesmo com essas ausências do Felipe Melo por problemas físicos, do David Braz, do Marcelo, o Fluminense consegue resolver os seus problemas com essa mescla de jogadores mais novos. A única coisa que me preocupa nessa temporada que vem do Fluminense é justamente a saída de dois jogadores jovens da equipe titular, que é o André, que é o principal jogador do meio de campo do Fluminense, e do capitão do time, o zagueiro Nino. Como é que vão ser essas reposições? Se a saída do André vai trazer um volante mais experiente, mais envelhecido, e a saída do zagueiro vai trazer um zagueiro mais envelhecido também, para um setor problemático do Fluminense, por problemas físicos, David Braz e Felipe Melo. O que deixa a gente esperançoso com relação à vinda do Renato Augusto é os problemas médicos do departamento médico do Fluminense dar conta do recado, como deu no caso do Keno. Porque se vocês se lembram bem, o Keno, quando ele veio para o Fluminense, ele veio com uma sequência muito longa
de problemas físicos, problema no joelho, extensões musculares. No Atlético, praticamente, ele passou uma temporada inteira, o Keno passou uma temporada inteira sem jogar. E quando chegou no Fluminense, pô, a gente questionou, inclusive eu, vai trazer um camarada que quase não jogou a temporada, só vive machucado? O que aconteceu com o Keno? O Keno entrou em campo, correspondeu, foi campeão das Américas. E é o principal atacante da equipe do Fluminense. A gente não consegue ver o lado esquerdo do Fluminense sem o Keno por ali. Então, um jogador que só vivia machucado numa temporada, na outra, se tornou o principal jogador da equipe do Fluminense. Se é trabalho do departamento médico, se é trabalho do departamento físico, da preparação física do Fluminense, ok. Só sei que o Keno de hoje, da temporada 2023, é diferente do Keno do clube anterior. E espero que o Renato Augusto aconteça a mesma coisa. Dessas contusões excessivas no Corinthians, ele chega na temporada 2024, ele consiga jogar através do trabalho do filé, da preparação física ou até da mescla. Ganso num tempo, ele no segundo, ou o Ganso joga um jogo, ele joga o outro, e o Fluminense não seja tão dependente dele como o Corinthians foi na temporada 2023, que atrapalhou o Corinthians. Esses jogadores velhos do Corinthians acabaram atrapalhando. O Corinthians precisava ter uma rejuvenescida. Então a preocupação é com a saída desses dois jogadores jovens do Fluminense, o Nino e o André, que certamente perderemos, e quem está chegando. Essa é a minha maior preocupação. E eu espero que o que aconteceu com o Keno, nessa série de contusões, e agora ele jogar toda uma temporada bem e constante, aconteça a mesma coisa com o Renato Augusto. Será que é pedir muito ao Papai do Céu? Acho que não. Rapaziada, o elenco do Fluminense começa a se formar. Já teve essas duas contratações do Antônio Carlos do Orlando City e agora do Renato Augusto do Corinthians. Toda a expectativa é pelo terceiro nome. Se o Fluminense vai continuar mantendo essa perspectiva, essa linha de trazer jogadores mais experientes. Vamos ver qual é a próxima contratação do Fluminense. Seria interessante uma mescla. Subir jogadores da base e contratar jogadores na faixa de 22 a 25 anos de idade. A princípio temos um de 30 e um de 35. Antônio Carlos e Renato Augusto. Quem deve sair? Você já sabe que o André e o Nino. O André desejado quase pela toda a Premier League. E o Nino está indo pelo mesmo caminho. É futebol alemão, é futebol turco, é futebol mexicano, todo mundo quer o Nino. Quem der mais, vai levar. É assim, espero. O André está caminhando para ser a maior venda da história do Fluminense. E o Nino tem aquele probleminha. O Fluminense tem 60% dos direitos econômicos dele, o Criciúma tem 40%. Então seria interessante o Fluminense vender bem, vender alto, para que o Fluminense possa tirar 60% desse valor. Porque o Fluminense que botou ele numa prateleira alta. O camarada é campeão das Américas e capitão. Então a prateleira do Nino está bem alta aí. Campeão olímpico. Seleção brasileira, os dois jogadores, né? O André e o Nino são jogadores de seleção brasileira. Então é outra prateleira. Vamos ver como o Fluminense vai vender esses jogadores. Quem fica, vocês já sabem, que é o Lelê. O Lelê fica no Fluminense, porque o Lelê tem uma cláusula que, se ele cumprisse o número X de jogos, a compra seria automática. O Fluminense vai desembolsar 4 milhões de reais ao Profut para ficar com o atacante. Está recebendo sondagens de outros clubes e talvez isso aí também seja uma coisa interessante ao Fluminense. Um empréstimo do Lelê para valorizar o jogador, para vender futuramente. Às vezes não vai nem utilizar o Lelê em 2024. Vai comprar, vai pagar 4 milhões para pensar numa revenda ou vender para outro clube. E um empréstimo com opção de compra, como aconteceu com o Caio Paulista. O Fluminense comprou o Caio Paulista por 8 milhões e agora está vendendo por 17. Só foi emprestar ele para o São Paulo. Vai que o Lelê rende em outro clube. Ou rende no Fluminense, quem sabe. Outro que está voltando de empréstimo é o Calegari, que é um jogador importante, que é um tipo de jogador que o Fernando Diniz gosta, joga mais de uma função. Estava muito bem no Los Angeles Galaxy. Uma pena que no final do contrato dele teve um problema sério no joelho. Aí ele acabou não sendo comprado pelo time americano, mas foi bem, foi um dos melhores defensores da Liga Americana. Está voltando ao Fluminense. E pode ser muito útil, jogando tanto na lateral direita, como na lateral esquerda, ou como volante. Na ausência do André, ele pode fazer muito bem aquela função do cincão. Ele fazia isso no sub-20. Quando ele subiu para o profissional, é que ele foi para a lateral. Mas ele joga muito bem como volante, é formado como volante na base do Fluminense. O problema é ver esse problema no joelho. Outro que está voltando, que eu falei para vocês no vídeo anterior, é o Luan Freitas, que é um zagueiro de seleção brasileira. O problema do Luan Freitas, anota que eu vou te dizer. O Luan Freitas é um baita de um zagueiro. É um grande zagueiro com passagem por seleções de base. Sub-17, sub-20.
O problema do Luan Freitas é contusão. Ele se machuca muito. Mas é aquele negócio, tá vendo? O negócio do Renato Augusto. Machuca muito no Corinthians, pode ser que seja diferente no Fluminense. Mas o que? Não machucava muito no Atlético. Veio pro Fluminense. O camarada jogou. Pode ser que aconteceu isso com o Luan Freitas. Machucava muito no Fluminense, na base, e isso impediu que ele subisse para a equipe profissional. Acabou sendo emprestado por Londrina e o Londrina jogou. Se tornou titular do Londrina, camisa 3, tudo bem que o Londrina caiu, mas pelo menos ele não teve contusão. E a gente sabe a capacidade do zagueiro Luan Freitas. O Fluminense vai precisar de zagueiro na temporada 2024. Se ele conseguir fazer o que fez no Londrina em termos de preparo físico, sem se machucar, poder ajudar a equipe, qualidade o Luan Freitas tem. Aí tem os retornos que a gente não quer, né? É inevitável. O David Duarte, que estava com o Bahia quase foi rebaixado, ele foi reserva quase toda a temporada, é um zagueiro que não correspondeu em lugar nenhum. E o lateral esquerdo, Cris Silva, é outro que está voltando aí ao Fluminense, todos esses com contrato, retornando ao tricolor. David Duarte, Cris Silva não acrescenta nada na temporada 24 para o Fluminense. Então é isso aí. Reformulação, chegando jogadores, expectativa. Esse é o ano de 2024 para o Fluminense. Nem o Mundial começou, mas já está começando por trás das cortinas. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fui!